bem? Eu sou a Marcela aqui do Mar no Mundo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora e já dá o seu like. Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro intercâmbio, o meu intercâmbio que eu fiz quando eu tinha 17 anos e foi incrível, que foi o meu intercâmbio de high school, onde eu estudei nos Estados Unidos. Então eu pensei, que forma melhor que eu posso explicar para vocês e contar um pouquinho dessa experiência, né? E quem sabe motivar outras pessoas que pensam em fazer high school, poder participar desse intercâmbio. Aí eu pensei assim, vou tirar lá do fundo do meu baú o meu scrapbook. Gente, na época, né? Eu fiz um scrapbook, olha o morena. Eu fiz um scrapbook contando como foi a minha experiência de high school. E foi uma experiência super legal. Então, através do meu scrapbook, eu vou poder contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Então, fiquem ligados. Bem, quando eu fui, né, para os Estados Unidos para poder fazer esse intercâmbio, eu tinha 17 anos, né, como eu falei, e eu saí do Rio direto para Pittsburgh. Então, assim, foi incrível. Para começar, eu cheguei bem na neve, então tava muito frio. E eu achava que eu conhecia o frio até sair do aeroporto e falar, meu Deus, estou congelando. Mas a neve é linda, é incrível. Tive que fazer aquele bonequinho da neve que todo mundo faz. Ai, gente, é tão bom. E eu cheguei e já fui direto para casa da minha tia, né? Que eu tenho parentes que moram fora. E na mesma semana ela foi daí na escola, né? Já tinha ido antes, levado alguns documentos. E eu fui com mais outros documentos e assim eu fui matriculada na escola. Então o meu intercâmbio não foi um intercâmbio pago, foi totalmente gratuito, assim, eu não paguei absolutamente nada. Não fui por agência, fui mesmo, a minha tia chegou lá na escola e foi lá e me matriculou na escola. Eu tinha uma prima que já estudava na escola também, mas pela minha idade, eu fui com 17 anos, eu não consegui ir pra senior. Então eu fui junior, né, que é a série 11, não consegui ir pra 12. Então minha prima tava na 12, que é senior, e eu fiquei na juniors. Então já cheguei, tinha que escolher algumas matérias, né? Eu até pensei em fazer cheerleader e tal, mas eu fiquei com uma vergonha. Falei, meu Deus, será que eu consigo ainda? Porque eu fiz ginástica olímpica, né, ginástica artística por muitos anos, mas a gente meio que dá uma enferrujada, né? Aí eu cheguei, escolhi algumas coisas, escolhi alguma coisa a ver com jornalismo, porque era o que eu gostaria de fazer de faculdade na época. Assim, eu acho que o mais legal de uma escola americana, para começar, é essa oportunidade de você escolher as suas matérias. Isso eu achei muito fantástico. Algumas matérias eram obrigatórias, tipo inglês, matemática, mas você escolhia o ano que você fazia. Então eu fiz biologia, fiz inglês, fiz matemática, geometria, fiz álgebra, fiz culturas do mundo também. Esportes, eu fiz vários esportes, porque vai trocando de tantas e tantas semanas, acho que eram de 4 em 4 semanas você troca, você faz um rodízio de esportes. Então eu tentei montar assim um schedule legal, que eu pudesse interagir com as pessoas e tudo mais. O meu horário de escola era das 8 até mais ou menos as 2 da tarde. Então o ônibus passava bem assim, tipo, a minha casa tava aqui, era bem aqui assim, tipo, era do outro lado da rua, super facinho de chegar. Ele buscava 7h30 por aí, e a escola era bem pertinho, então ele já ia pegando as crianças, né, os adolescentes, e já passava lá no meu caminho, entrava no busão e se embora, né. Então assim, a primeira vez que eu vi aquele bus, aquele ônibus amarelinho, eu falei, meu Deus, estou num filme americano. E na neve, assim, foi bem mágico, foi bem legal. Mas assim, a neve, ela é muito linda, é super legal, mas assim, no dia a dia é bem complicado. Porque eu lembro que tinha dias que eu não ia pra escola normalmente no horário, porque tinha os delays lá por causa da neve, então a gente entrava 1 hora depois, 2 horas depois. Mas eles explicavam tudo direitinho, muito legal, passava até na televisão, assim, os horários dos high school, assim, a high school tal, você entra a tal horário, super legal. Eu estudei na Penn Hills High School, é um high school da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, enorme, linda, com vários esportes. Eu
consegui fazer algum deles. Eu fiz ping-pong, eu fiz tênis, eu fiz golfe, um pouquinho de basquete. Foi super legal, a gente foi mesmo fazendo aquela rotação, né, que eu falei, e indo um pouquinho. Então, assim, pra começar, cheguei na neve, né? Então, assim, antes de ir pra escola, eu tive aquela primeira experiência com a neve, foi super legal. Fui na escola, fiz os trâmites finais, escolhi as minhas matérias, aí sim, na semana seguinte eu comecei indo pra escola. Então, foi uma experiência bem legal. Aí chegando assim, né, aquela trava, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? A minha prima chegou aí comigo algumas aulas e tal, classes, né? Mas assim, dá aquele frio na barriga, gente. Então, assim, se você for pra escola, né, tá indo pro high school, dá aquele friozinho na barriga, dá, gente. Dá aquele friozinho, mas é normal. Eu lembro que eu tinha que pegar um pass, que era tipo um aval pra poder tipo, ir no banheiro beber água, não podia sair sem esse hall pass, que chama. Então, até pra pedir, só fazia tipo água ou banheiro. Aí por uma semana eu entrei muda e saí calada. Foi bem engraçado, assim, e as pessoas perguntam bastante. Mas na minha escola, não era uma escola assim que tinha intercambistas. Então eu não tive aquela experiência de encontrar outros intercambistas. Na verdade, a única intercambista que tinha na minha escola era uma menina da Inglaterra. Então, ou seja, ela já falava inglês. Então, pra ela foi tranquilo. E no início foi um pouco difícil essa questão da amizade e tudo mais, porque os americanos são, assim, bem fechados pra amizade. Um ou outro que chega e conversa e tal. Eu lembro que eu fiquei amiguinha de uma menina que tinha no armário dela, o locker era do lado do meu. E todo dia eu tinha dificuldade pra poder abrir o locker com a senha. Eu anotava a senha e ficava tentando, tipo, sei lá, 8 pra direita, 8 pra esquerda. E eu nunca acertava, aquilo sempre travava comigo. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí, por fim, eu passei já a senha pra menina do lado, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela foi uma gracinha. E ela me ajudava sempre, ela já sabia minha senha de cor, não precisava nem pedir. Mas por fim eu peguei e já consegui abrir, aí consegui mudar até o locker, né, o cadeado, porque aí eu já sabia já mexer, não tinha problema mais. Até nisso eu me atrapalhei, gente. E uma coisa bem interessante, assim, da escola, eu estudei numa escola pública, né? Então, a escola pública a gente não tem uniforme. Então, assim, o difícil foi, meu Deus, eu tenho que levar roupa pra estudar. Porque quando eu fiz o high school, eu já tinha terminado eu tinha feito o terceiro ano e tal, e fui pra lá no ano seguinte. Então eu cheguei lá bem em janeiro. Então eu pensei, meu Deus, eu tenho que ficar pensando nas roupas que eu vou vestir todos os dias. E agora, como é que eu faço? Porque era tão mais fácil, agora tinha que repetir roupa. Então assim, mas eles são muito tranquilos pro uniforme. Era tipo uma calça jeans, um moletom, um coque na cabeça e o tênis. Era bem tranquilo, assim. Eles eram até bem tranquilos, assim. Uma pessoa ou outra que já tinha uma vaidade, assim, de usar meio que uma saia e tal. Minha prima sempre foi super vaidosa também, o grupo dela, né, das amigas dela. E eu achava super legal, assim, super diferente, né? Os cabelos que faz, aquelas unhas gigantes. E naquela época que eu foi 2003, 2004... nossa, era bem diferente, né? Então, assim, não era tão comum alguma das coisas, eram bem americanos, assim. E quando eu fui, por exemplo, na minha escola, eu fui a primeira pessoa a ir, ninguém tinha ido, ninguém ia para os Estados Unidos estudar. Parentes meus também, ninguém tinha ido, assim, pra fora. A minha irmã chegou aí alguns anos antes, acho que uns 3 anos antes. E também ela me motivou bastante aí ter essa experiência. Então assim, eu terminei a escola, eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, mãe, deixa pra casa da tia, porque eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero viver nesse filme americano que todo mundo fala que é escola e tudo mais. Eu achava que era High School Musical total, né, aquilo, gente. Então assim, a experiência foi muito bacana. No início não foi muito fácil, né, fazer amigos, assim. Na verdade eu não fiz amigos americanos, né, eu fiz amigos de amigos. Então, as amigas da minha prima acabaram ficando minhas amigas, que eu conversava, e tinha umas 2 ou 3 amigas que eu acabei fazendo amizade mesmo, contanto que uma delas eu falo até hoje. Mas eles são um pouquinho mais fechados, sim. Date, então, nem se fala, tá, gente? Mas eu era muito tranquila na época, então eu não tive namoradinho, essas coisas. Eu queria aproveitar pra aprender o inglês, pra poder realmente deslanchar, sabe? Voltar com o inglês bom. Coisas legais nas escolas americanas que eles fazem.
quando eu cheguei lá e eles sabiam que eu era do Brasil, eles contrataram uma professora para poder estar comigo durante 2 horas todos os dias no meu intercâmbio, para poder tirar o meu sotaque e para que eu aprendesse a escrever de letrinha separada, sabe? Tipo, porque a minha letra era tudo junto, assim. Gente, olha que engraçado. Eu tive uma professora pra me ensinar. Então, assim, eu tinha que ficar lendo, e ela falava como eu tinha que falar, pronunciar. Depois eu tinha que escrever, pra escrever tudo com letra de forma. Cara, era bizarro, mas a escola contratou essa professora que eu achei bem legal. Então, assim, me ajudou muito, muito meu inglês com essa professora que... Ai, eu tenho um carinho muito grande por ela. Tipo, ela foi uma pessoa muito incrível. Às vezes, semanas que eu tava meio assim, com ela que eu desabafava, sabe? Uma senhorinha, assim, muito fofa. Eu não tenho que falar, chorou muito quando eu fui embora. Ela fez uma homenagem pra mim. Ai, foi muito lindo. Então foi muito legal, assim, você vê, se alguém vem pra cá de fora, que escola brasileira, tipo, contrataria uma professora particular pra ajudar essa intercambista a poder, tipo, tirar o sotaque, poder falar um português bem, ou pra poder aprender a escrever melhor, né? Então, assim, isso de escola americana, eu não posso negar que realmente é muito bom. Outra curiosidade bem legal foi que eu ia em bastante jogos, que eu acho que era uma das partes mais divertidas. O namorado da minha prima jogava no time de basquete, contanto que eles são até hoje casados e tudo mais, tipo, High School Sweethearts, a coisa mais fofa do mundo. Então a gente ia muito nos jogos de basquete, então assim, era super divertido, sabe? Bem mesmo assim, de filme, assim, sabe? Tinha as cheerleaders lá, tinha as meninas que faziam tão sapateado, que era diferente, sabe? E parecia muito aquele filme, acho que é Stomp the Yard. Um que batia assim e tal, não é cheerleader, sabe? Mas muito legal. E o jogo em si, então a gente curtia muito. Depois do jogo a gente ia, tipo, comer em algum lugar. Ai, gente, era muito bom, uma época muito boa. Eu aconselho todo mundo a ir pro high school, ter essa oportunidade, né? Eu sei que hoje em dia é um programa que não é muito barato, é um pouquinho caro, mas tem muitas agências boas aí que você pode ver, de poder ficar numa casa de família, né? Então, assim, toda a experiência vale muito, gente, porque a gente cresce muito, porque a gente tá longe dos nossos pais e tudo mais. Eu acho que por mais que eu estava na casa da minha tia, que era alguém que eu conhecia, dentro da casa a gente não falava português, a gente tem o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Acho que como tudo. Se você tá numa casa que é de alguém da sua família, tem um lado bom de você estar sempre com alguém da sua família. O lado ruim é que de vez em quando a gente acabava falando português, tentava não falar. Então, e o lado bom, o lado ruim de você estar numa casa, por exemplo, de uma host family, é que você tá com eles, né, vivenciando o inglês, mas tá longe da sua família. Então, e aí, como é que fica, né? Então, tem os prós e contras, né, pra tudo na vida. Então, passando aqui, né, os jogos e tudo mais, vocês estão vendo algumas imagens, eu tô passando aqui também. É muito legal, assim. E o scrapbook nos Estados Unidos era muito vivo, assim, eles adoram fazer scrapbook. Eu aprendi de tanto ver os scrapbooks, eu falei, cara, quando eu for pra lá, eu vou montar meu scrapbook. Eu tenho alguns vídeos e mais fotos, mas eu não consegui trazer aqui ainda. Mas depois, quando eu achar, porque eu não moro mais no Rio, né? Eu moro em São Paulo. Eu vou trazer pra vocês darem uma olhadinha. Mas eu sempre decorei meus scrapbooks. Quem curte scrapbook aí, depois eu mostro direitinho. Eu passei Valentine's Day lá, né? Tudo. As minhas classes, as minhas amigas. O mais legal de lá, que é super diferente do Brasil, é a questão da troca de sala, né? E eu ficava, gente, mas tem que ficar perambulando pela escola inteira, por que não fica parado em um lugar só e tem a aula? Não. Aula 1 é no andar 1, sala B. A aula 2 é no andar 3, sala J. Gente, era assim, era um sobe e desce toda hora. De uma em uma hora, o colégio inteiro tava rodando aí por uns 10 minutos. E roda pra um lado, e roda pro outro, roda pra um lado. Mas é bem interessante, é bem legal, assim. Aí você acaba estudando com a escola inteira. Então você não estuda somente com a sua série. Então, por exemplo, na minha aula de World Cultures, por exemplo, eu tinha gente de várias séries junto comigo. Aí você fala, meu Deus, mas como assim? Simples, é assim. Quando você escolhe a série que você quer lá no início, quando você chega pra montar o seu schedule, escolher, né, as coisas que você gosta e que você tem mais vontade de fazer, você, por exemplo, se eu escolhi inglês 1,
somente no juniors, não no sophomore, por exemplo. Então, quando eu estiver no juniors, que era no meu caso, e fizer essa aula de inglês 1, todo mundo que escolheu inglês 1 também vai fazer. De repente, o senior escolheu inglês 1 somente quando ele foi senior. Quem já entrou no high school já escolheu inglês 1. Então, assim, eu estudava com gente de todas as séries. Entendeu? Era super legal. Então, eu tinha contato com a escola inteira. Eu passei por praticamente todas as estações lá, né? Minha tia sempre gostou de decorar as coisas, sabe? Então é muito legal essa experiência de estar com as pessoas que a gente gosta, né? Com família e tudo mais. Os ônibusinhos amarelos, gente. Ai, que legal. Que experiência bacana. E a gente tinha de vez em quando... vou contar uma coisinha aqui. A primeira vez que essa pessoa aqui foi fazer... Estava bem lá no ônibus, tranquila, feliz. Até que falaram assim... Começa a tocar um alarme. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Morri. E agora, o que eu faço? Pulo, descorrendo, e agora? Era apenas o treinamento de incêndio, se tivesse um incêndio dentro do ônibus. Vocês acreditam? Pois é, o meu primeiro foi meio estranho. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas depois já virou constante. Porque assim, é um treino que eles fazem várias vezes na escola, tanto dentro do ônibus quanto na própria escola. Isso é muito legal. Então aquela história que o pessoal fala assim, aqueles treinamentos, sei lá, de pessoa sair atirando na escola, ou incêndio, ou qualquer coisa. Gente, acontece, eles estão preparados para absolutamente tudo. Então assim, tem o que você ficava embaixo da cadeira, tinha o que você tinha que sair em fila, cada lugar você saía por um lado, cada turma, então isso acontece mesmo, tá? E é legal, porque é uma forma de segurança, a gente se sente segura, entendeu? Então foram várias turmas legais, vários amigos. Foram uma das melhores experiências, assim, de poder estudar numa escola americana, sabe? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, eu agradeço muito, sabe, assim. A escola em si era super legal, cheia de atividades, as pessoas eram super bacanas, era uma escola bem misturada, não é aquela escola de um tipo de cor, de pele, ou de gente rica, gente pobre, não, era pra todo mundo. A escola é bem variada, bem legal. Tinha latinos na escola também, né? Não tinha, assim, intercambistas, né, mesmo em si. Só eu e essa menina da Inglaterra. Mas foi uma experiência super legal. É uma experiência que eu indico pra todo mundo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Daí eu contado um pouquinho da minha experiência no high school nos Estados Unidos. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só escrever pra mim aqui, deixar aqui na caixinha. Se você gostou, já aproveita, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva agora, porque tem muito mais vindo aí. Eu sou a Marcela aqui do Mar no Mundo. Obrigada por vocês terem assistido. Tchau!